Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Mais uma vez. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. A liturgia de hoje nos convida a uma reflexão muito rica. Primeira leitura, nós temos a promessa, a aliança que Deus faz com Abraão. E já nos mostra, o escritor sagrado tem o cuidado de nos demonstrar que a aliança que Deus faz com Abraão, a promessa de ter uma numerosidade, uma numerosa descendência, passará pelo sacrifício. Abraão, tu serás grande, mas vai ter que sofrer. Lembra que a gente falava no início aqui hoje? Não pode ser grande sem sofrer. Até lembrei de uma música do Tom Jobim, que ele canta assim: eu sei que você sabe, já que a vida quis assim, que nada neste mundo levará você de mim. Eu sei que você sabe que a tristeza, que a beleza não existe. Olha isso. Que todo grande amor só é bem grande se for triste. Bonito demais isso, né? Tem uns aí até suspirando. Porque sabe que aquele amor triste foi o mais bonito. A gente sabe que é onde a gente derrama o sangue, que lá que fica a verdadeira marca. A minha mãe me ensinava uma coisa, e você deve ter aprendido isso também, que isso é ditado de velhos. Aliás, nós precisamos recuperar os ditados de velhos, que os novos não tem mais ditado. E aí, mano, valeu, aí. Quero ver o que vai sobrar da gente. Não é assim? Ditado de novo, como é que eles falam? Meio que, assim que. Como é que é? Como assim? Tipo assim. Os ditados dos antigos já diziam: se você quer que ele dê valor, faça ser difícil, porque o que vem muito fácil vai embora. Minha gente, você pega toda a história da salvação e você vai ver que Deus o tempo todo está educando o povo nessa pedagogia. Deus não quer infantilizar ninguém. Deus é muito claro: a ação da sua graça será de proteção, mas faça o seu esforço, faça o seu trabalho. Abraão sabe muito bem que a promessa dessa descendência vai custar caro, e este custar caro vai se revelando aos poucos. Deus não fala tudo de uma vez, senão Abraão cai para trás e morre pronto. Não é assim quando a gente recebe uma notícia muito ruim? Geralmente a gente costuma desmaiar, olha um lugarzinho mais macio para cair, tuf! Lá em casa era assim, tinha uma irmã que adorava desmaiar toda vez que recebia uma notícia que ela não gostava. Mas ela sempre olhava para trás para ver onde ia cair, né? Aí um dia ela chegou lá falando que o médico tinha dito que ela não podia ter mais contrariedade. Falei, então nós vamos ter que matar você, porque não tem jeito de viver sem ter contrariedade, não é? De vez em quando a gente escuta a gente falar assim: estou voltando do médico, falou que meu caso é bem grave, falou que eu não posso mais ter contrariedade na vida. Aí olha para o marido, para os filhos, né? Deixa a gente numa situação terrível, né? Como é que eu vou fazer para você viver sem contrariedade? Você vai ter que viver igual o Volpone. Você lembra do Volpone, daquela novela, que ele vivia dentro de uma bolha?
Era o Neila Torraca? É assim que vai ter que viver. Meu amigo, se você entrar no caminho do Senhor, como dizia São Paulo a Timóteo, prepara-te para o sofrimento. Aí você vai, Deus me livre, como é que eu vou querer um negócio desse? Não o sofrimento pelo sofrimento, mas o processo pelo qual se torna uma pessoa grande. Sacrifício, não tem como. Se você quer verdadeiramente alcançar um bom resultado, você vai ter que se esmerar na preparação desse resultado. O medalha de ouro, ele só pode ser medalha de ouro porque geralmente ele treina 5 minutos a mais que o medalha de prata. Pode observar, são milésimos de tempo. Quando eu ganhava muita medalha de ouro na natação, eu sabia muito bem disso. É assim. Quando Deus está falando para Abraão, Abraão, prepare-se, eu vou fazer com você uma aliança, mas você vai ter que ser fiel àquilo que eu estou propondo. E tem uma coisa, a garantia da realização desta promessa é que você seja fiel, dia por dia. Não fique querendo fazer tudo de uma vez, porque isso não é possível. O cuidado do todo depende do cuidado com a parte. É a observância que você vai fazendo dia a dia, para que você possa viver, alcançar o resultado que Deus preparou para você. Veja bem que esta aliança que Deus faz com o povo, e que tem vários sinais, tem a arca da aliança, nós temos o sinal do arco-íris, que vai de um canto, de um ponto da terra até o outro, para nos lembrar que a promessa de Deus é grandiosa, ela vai nos fazer sair de um lugar e chegar em outro. Olha que lindo isso. O arco-íris está posicionado entre dois extremos. É para nos recordar que teremos que viver o processo da saída, o processo da caminhada, para podermos então chegar a algum lugar. Deus é processual. Minha gente, nós estamos falando de promessa no contexto do povo de Israel. O povo de Israel caminhou a vida inteira na promessa de que haveria um lugar onde eles verdadeiramente poderiam desamarrar as trouxas e dizer, isso aqui é a nossa casa. É um povo que vivia, hoje não é muito diferente, né? Nós ainda temos conflitos lá naquela região. O povo não quer outra coisa senão um chão para descer as malas, minha gente. A promessa que Deus faz, o pacto que Deus faz com o seu povo, é de vida plena, de vida em abundância, de terra onde vai correr leite e mel. Depois você tem ali todo o processo, você pode conectar com todo o processo da missão de Moisés, de encaminhar esse povo para a terra prometida. A mesma coisa. Ninguém ganhou a terra prometida de mão beijada. Deus foi sábio, porque Ele precisava fazer o povo caminhar, porque era no processo dessa caminhada que se daria o aprendizado. O problema é que muitas vezes os nossos olhos estão fixos no resultado. Às vezes Deus nos leva não é para o resultado, é para o processo. Outro dia acompanhei um grupo que estava organizando um grande evento e eles estavam tendo uma dificuldade danada um com o outro. Tinha um povo lá mais bravo que siri na lata, não estava suportando mais uns aos outros. E chegou finalmente o dia do encontro que eles haviam preparado, aquele congresso grande. E aí na hora da missa me veio a inspiração de fazer no sermão justamente essa pregação. O congresso é para todos vocês, mas o congresso não é para quem organizou. O que Deus queria das pessoas que organizaram não era o congresso, mas era aquele processo difícil que eles precisaram conviver um com o outro, as dificuldades, as arestas. Ali aquele povo teve uma oportunidade de crescer muito maior do que aquele povo que estava ali para escutar as palestras. Mas nem sempre a gente percebe.
Uma vez, minha gente, eu fui fazer um evento lá no interior do Paraná. Cheguei lá, o evento foi horrível. A banda que me acompanhou tinha 8 pessoas cantando em 26 vozes. De tão desafinado que estava. Já enfrentou isso também, não já, Celina? Eugênio, a banda local, que com todo esforço ensaiou, fez, mas na hora não deu certo, o trem não foi igual. Eu saí de lá numa frustração, acabado. Foi uns 10 anos atrás, sei lá. Uma sensação de fracasso. Falei, meu Deus do céu, eu olhava para o povo assim no show, estava todo mundo assim. Porque quando a música está ruim, não adianta você vai lá para ouvir alguém cantar. O trem não está ajudando, o que você vai fazer? Suporta ali e depois vai embora, não é? E aí, precisava viajar umas 2 horas até a cidade onde tinha o aeroporto. Quando eu entrei dentro do carro, cansado, destruído, uma sensação de fracasso, o motorista que estava me levando, ele virou e falou assim: ô padre, o senhor se importa de eu lhe contar uma historinha? Eu falei, não. Como diz o outro, já estou estava com todo o projeto de dormir, dar uma descansadinha, né? Então, aí ele me contou. Os 5 primeiros minutos eu não tinha vontade de prestar atenção. Mas de repente, minha gente, eu pude perceber que eu estava diante de um ser humano que tinha uma história maravilhosa para me contar. Ele me contou o seu trajeto também de terra prometida, desde o momento em que estava perdido nas drogas, quando Deus aconteceu no coração dele, quando mostrou para ele no sinal de uma promessa também, o arco-íris se deslocando de um lugar, indo até um outro ponto, ele interpretando aquela possibilidade de superação de vida, me contou toda aquela história. Eu devo ter chorado umas 2, 3 vezes durante aquele relato, que era linda, era uma história linda de superação do álcool. Aquele rapaz tinha praticamente destruído a família dele. A recuperação da família, a recuperação do coração dele, toda a concretização da promessa de Deus na vida dele, de ser um grande homem, de refazer a sua história, de refazer a sua família. Quase 3 horas depois, ele me deixou no aeroporto. Eu sentei dentro do avião. Eu estava com uma sensação de bem-estar tão grande, tão grande. Aí eu olhei para trás, desde o momento em que aquele evento foi marcado, e eu cheguei à conclusão de que Deus havia me levado ali, não era para cantar, não era para fazer aquele show na noite anterior. Deus havia me levado ali para ouvir aquele testemunho que iria mexer com as minhas convicções de fé. Eu achei que era o processo final, mas Deus só queria me dar o meio. Não podemos ter os olhos fixos no final, senão a gente não descobre a graça do que pode acontecer hoje. A salvação é dia a dia, passo a passo. A iluminação que Deus vai fazendo dessa história de salvação para cada um de nós é cada dia, a cada instante. Hoje nós podemos viver um pouquinho mais intensamente a revelação dessa história de salvação na nossa vida. É o que fala a primeira leitura. Experiências de Abraão, em que os seus olhos vão sendo abertos para que ele possa descobrir onde é que Deus está agindo. Aí você já vem para o Novo Testamento, e você pega São Paulo fazendo um desabafo. Coitado de São Paulo. Cadê? Onde é que ele fala? Olha isso, que desespero. Pelo amor de Deus, sede meus imitadores, irmãos. Observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Já vos disse isso muitas vezes, e agora repito chorando. Ele chora para insistir. Porque no meio da comunidade dos filipenses estão aqueles que estão vivendo com o Deus do estômago. Que horror! Essa expressão de São Paulo, ela reforça justamente aquilo que a gente dizia. Quando nós não somos capazes de viver o sacrifício da promessa, e nós nos empanturramos de felicidades
temporárias, satisfações temporárias. Quando nós não estamos muito comprometidos com o que vai durar, quando nós nos oferecemos promessas que se cumprem com muita facilidade, tudo muito rápido, tudo muito agora. O estômago quer dizer justamente isso, a digestão rápida, aquilo que não edifica, aquilo que destrói a comunidade, aquilo que destrói a nossa casa, aquilo que destrói a nossa família, e ele é duro. Há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo, o fim deles é a perdição. O Deus deles é o estômago, a glória deles está no que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. Nós, porém, somos cidadãos do céu. Filho do céu, filho do céu, teu amor me faz vencer, teu amor me faz dizer, sou filho do céu, filho do céu, teu amor me faz vencer, teu amor me faz dizer, sou filho do céu, revestido de tua glória. Revestido de tua glória, consagrado a ti, Senhor, território santo eu sei que sou. Viverei para proclamar, do céu eu sou. Revestido de tua glória, consagrado a ti, Senhor, território santo eu sei que sou. Viverei para proclamar, do céu eu sou. Aí a gente cai no evangelho de hoje. Saímos da promessa que Deus faz a Abraão, passamos pelas dificuldades de Filipe. O alerta de São Paulo: vocês não podem se esquecer onde é que está firmada a identidade de vocês. A identidade de vocês é divina, é celeste. Não vivam como se fossem outra coisa. E aí nós temos o evangelho, o momento em que Jesus reúne os 3 amigos da sua intimidade. Pode observar, toda vez que vai acontecer alguma coisa importante com Jesus, ele reúne Pedro, Tiago e João. E como é que eles reconhecem a sua glória? Primeiro dão uma dormida, né? Começa a falar de crucifixão, o assunto não dá muito bom. Tem nada pior, gente, que você fazer uma palestra com uma pessoa dormindo na sua frente. Aí todo mundo já faz assim, ó. É a melhor técnica para você acordar as pessoas. É horrível conversar com alguém dormindo na minha frente. A pessoa já dá aquela... Ou então tem aquele que dorme, mas fica despistando que não está dormindo. Aí de vez em quando ela faz assim. Ou então tem aquele que cai com a cabeça igual um passarinho. Porque eu já descobri que existem algumas pessoas que têm a arte de só deixar dormir a cabeça. O resto fica inteiro. Pois é, Jesus começa a falar de uma coisa mais difícil, os discípulos começam a perceber que a coisa vai apertar. Mas quando eles abrem os olhos, eles encontram a glória do Senhor. Só que há um detalhe importantíssimo no reconhecimento dessa glória. Aqui está. Posso virar para cá só para o povo? Aqui está a glória. Não é uma contradição? Como alguém pode ser glorioso estando crucificado? Isso é muito contraditório. Minha gente, o teu Deus
é rei, mas a sua coroa é de espinhos. O nosso Deus é rei, mas é coroado de espinhos. Porque Jesus quer nos ensinar isso com sua humanidade, que não é possível chegar à ressurreição sem passar pelo duro processo do Calvário, que não é possível chegar à promessa, à concretização da promessa, sem passar pela dureza do caminho. Olha a travessia do Mar Vermelho, é fantástico aquela passagem. Ali você tinha grupos que queriam as diversas coisas, né? Uns estavam corajosos para avançar, outros estavam com desejosos. Que eu engasguei com a cebola que eu ia falar. Alguns estavam desejosos de voltarem a comer as cebolas do Egito, outros deviam estar um pouco descansados, preocupados, nem aí nem lá. O que você acha que a gente deve fazer? O que você quiser, né? A gente vai, se quiser voltar a gente vai, se quiser ir a gente vai. Porque sempre tem esse tipinho no meio da gente, né? Ele só vai. Devia ter todo tipo de gente ali naquele grupo. Um ou outro espírito de porco que fala, eu falei para não ir. Eu falei que não ia dar certo. Que o espírito de porco é aquele que não interfere na hora certa. Ele fica só olhando, observando, o máximo que ele faz é comentar. Tô achando que esse negócio não vai dar certo, não. Mas ele não fala. Para ele a satisfação é não dar certo, para depois ele falar, eu falei, eu não avisei. Não avisou ninguém. Então devia ter todo tipo. Tinha o espírito de porco, tinha o corajoso, tinha um pouquinho preguiçoso, tinha todo tipo de gente ali no meio daquele grupo. E de repente alguém toma coragem e fala assim, Moisés, eu acho que isso aqui está tudo errado, meu filho. Nós não temos para onde ir. Porque depois que como é que chama o negócio lá? Não é o imperador, o Faraó, depois que o Faraó liberta, ele volta. Vai ver que o espírito de porco deve ter falado, mas o senhor libertou o povo? Ele arrepende, e o que ele faz? Manda o exército atrás do povo. O povo estava movido pela esperança da terra prometida. Mas nem todos. Tinha uns preguiçosos lá no meio. E aí o que acontece? Começam a reclamar, perguntam a Moisés, e agora o que a gente faz? Moisés vai ter a sua conversa pessoal com Deus, pedir a ele explicação. Agora, pelo amor de Deus, você me colocou nessa fria não, porque ainda não tinha entrado no mar, estava de fora ainda, nesse calor. O que a gente faz? E o bonito, minha gente, é aí, quando o povo, alguns que estavam ali, que deveriam ter um pouco mais de discernimento espiritual, sabia que era preciso colocar o pé na água. Que se a gente não coloca o pé na água, o mar não vai se abrir. Na peça que eu assisti sexta-feira em São Paulo, que eu fiquei comovido, o texto dizia isso. Quando Deus viu aquele povo entrando no mar, com a água subindo pelo corpo, e mesmo assim eles acreditando, quando a água estava pelo pescoço, Deus então se comove com a experiência de fé daquele povo, e então o mar se abre. Mas o povo precisou fazer o seu processo, assim como Jesus precisou também morrer. Alguém poderia dizer, por que Deus não privou o seu filho dessa morte tão trágica? Porque essa morte tão trágica, ela foi o que restou para todas as escolhas que Jesus fez. Deus não iria infantilizar o seu filho. O humano de Jesus precisou amadurecer, como nós precisamos. Ele também precisou tomar consciência da sua missão, do seu papel na história. Ele também precisou viver o sacrifício dele no dia a dia. Aquele menino também caiu para aprender a andar. Porque às vezes a gente pensa que Jesus era igual um foguetinho, né? Já saiu dando seus primeiros passos,
Já andou de bicicleta? Eu, na minha cabeça, quando eu era pequeno, Jesus era uma belezinha de milagreiro. Não, esse menino viveu o processo. Ele viveu o processo de descobrir, de aprender, de sacrificar-se na hora certa. E aí, minha gente, na síntese dessas 3 leituras, nós temos uma matéria maravilhosa, uma matéria-prima maravilhosa para a nossa conversão no dia de hoje. A gente também precisa enxergar o arco-íris na nossa vida e descobrir que Deus está querendo nos tomar pela mão e nos fazer chegar ao outro lugar. Hoje eu fiquei tão feliz das muitas cartas que eu tive a oportunidade de receber ali. 90% daquelas cartas dizia assim: Padre Fábio, nós estamos juntos descobrindo um novo tempo na nossa casa. A minha família está sendo restaurada. Eu estou sendo liberto deste vício. Padre Fábio, eu estou redescobrindo a alegria. Padre Fábio, eu estou redescobrindo a vida. Padre Fábio, eu estou vencendo a depressão. Digo para vocês, já valeu viver. Só de escutar alguém dizendo isso, saber que a canção nova está representando isso na vida de alguém. Fiquei pensando, minha gente, tinha uma que tinha uma carta desaforada. Cadê ela? Ela é de São José dos Campos, mas um desaforado bonito. Ela não está aqui, ou ela não está com coragem de se manifestar. Mas na carta desaforada ela dizia justamente isso: não desanime. O senhor não tem o direito de desanimar, porque nós estamos do seu lado, nós estamos vivendo o mesmo processo que o senhor. Sabe, me colocando no mesmo passo, me colocando junto com ela. Isso é lindo. Nós não estamos sós, minha gente. Eu também preciso vislumbrar o meu arco-íris todos os dias. Eu também preciso descobrir que eu tenho um processo a ser vivido. Eu não estou pronto. Eu estou o tempo todo lidando com as minhas fraquezas, com a minha vontade de desistir, com a minha vontade de sucumbir a tudo aquilo que é ruim no mundo, que me encosta. Nós não estamos prontos, ninguém está pronto, mas o que vai nos diferenciar é justamente essa capacidade de prestar atenção no alto. Se a gente olha para o alto, nós vamos ver o arco-íris. Se a gente olha para baixo, nós vamos ver os deuses do estômago. E os deuses do estômago não estão comprometidos com a nossa felicidade. Os deuses do estômago não estão comprometidos com o sucesso da sua casa. Os deuses do estômago não estão comprometidos com a felicidade dos seus filhos. Fiquei sabendo essa semana que está entrando agora no Brasil um novo tipo de droga, que é 10 vezes pior que o crack. A informação é oficial. Eu não sei o nome da substância. Eu estou com um livro lá em casa que eu ganhei para ler a respeito. Essa droga é tão violenta, minha gente. O crack, para você se viciar, você precisa usá-lo algumas vezes. Algumas vezes você precisa repetir o uso, para ele entrar como uma necessidade do seu organismo. Sabe quantas vezes você precisa ter contato com essa toxina para você ficar viciado? Uma. Sabe o que eu fiquei pensando? Que os deuses do estômago estão cada vez mais especialistas. Eles não querem perder tempo, porque entre uma tragada, um cigarro de crack e um outro, quem sabe pode existir uma voz de mãe. Quem sabe entre um cigarro de maconha e outro, um colo de mãe possa prevalecer. Quem sabe entre uma cocaína e outra, a palavra de um pai possa ter mais poder do que esse inferno desse pó branco.
entre uma dose de uísque e outras tantas. Quem sabe uma palavra de um filho possa convencer o pai de ficar diferente. Por pior que seja essa desgraça, nós ainda temos tempo de fazer alguma coisa, se a gente abre os olhos na hora certa. Falou, meu filho, isso só te destrói. Essa droga não nos dará tempo. Se a gente tem o contato com ela agora, nós já ficamos imediatamente dependentes dela, tamanha a força que ela tem no cérebro. Minha gente, tudo vai depender das trancas que nós colocamos nas janelas da nossa vida. Tudo vai depender do quanto nós estamos protegendo o nosso território. Tudo vai depender do quanto nós estamos enxergando o arco-íris ou os deuses do estômago. É sério isso. A igreja não pode ficar omissa em anunciar estas verdades. Você não pode ficar omisso. Eu não posso me calar como padre, você não pode se calar como leigo, ele não pode se calar como bispo. As drogas estão matando os nossos filhos, as drogas estão matando as nossas casas, as socializadas, as não socializadas. Nós estamos sendo vitimados todos os dias por uma violência que é gerada lá, pelos deuses do estômago, com todos os seus recursos. Um deles, a pirataria. Você sabe que o pior de comprar um CD pirata não é você negar ao autor o direito de receber pelo seu trabalho. O pior da pirataria é nós sabermos que ela está diretamente ligada à droga, à violência, a tudo aquilo que chega à sua casa e faz uma lavagem horrorosa na vida da sua família. São muitos os recursos dos deuses do estômago. São muitos. Os recursos dos deuses do estômago são para nos fazer esquecer que nós temos uma identidade divina. Porque aquele que se reconhece como um território santo, ele estará muito mais propenso a se livrar de tudo isso. Se você consegue fazer a sua filha se amar, se proteger de um jeito certo, não é fazendo usar camisinha não, isso é hipocrisia. A maior defesa que os nossos jovens precisam usar não é numa região do corpo. Isso é muito hipócrita da nossa parte. Podemos até prevenir as doenças, tudo bem. Pode até prevenir uma outra doença, mas jamais vai prevenir a sua filha de se sentir usada, depois que tudo acabar, depois que tudo terminar, e ela ter que levar para casa a sensação de ter sido um objeto do outro. Olhe para o arco-íris, olhe para o céu. Não permita que alguém use o seu corpo como se ele fosse um objeto. Você não é um objeto. Olha para aquilo que você está trazendo para dentro da sua casa, da sua vida, para aquilo que você está escolhendo para os seus filhos. É para o arco-íris que nós precisamos olhar. É para lá que nós precisamos olhar, minha gente. Vai ser mais difícil? Vai. Ninguém prometeu que seria fácil. Ninguém nos disse que seria fácil ter família, criar filhos. Paternidade não é exercício de função biológica. É muito mais que isso. Exercício de função biológica até os animais exercem. E depois se esquecem. Nunca vi um cachorro emocionado por ter encontrado a cadela velha. Minha mãe!
nem sabe quem é, esquece depois. Tem uns que têm ingenuidade, vai levar para ver irmãozinho dele, esse é um irmão, não sabe nem quem é, se deixar, faz até bobagem um com o outro. Mas é lamentável a gente descobrir que muitas vezes nós fazemos o mesmo, nós nos esquecemos. A promessa de Deus para nós passa o tempo todo pela responsabilidade do gesto. Você não tem como abrir mão disso. A família é sua, a vida é sua, e o primeiro a ser responsável por estabelecer os vínculos com esta promessa divina é você. Não abre mão disso, não. Não abre mão. Eu sei que às vezes, minha gente, a nossa pregação ela pode gerar, oh meu Deus, será que eu errei? Eu fico vendo às vezes em alguns semblantes, né? Se errou ou não, o que agora importa é o que nós podemos acertar a partir de agora. Tem muita coisa que ainda é possível ser consertada. Sabe como? Comece a se educar para voltar a ver o arco-íris. Comece a se educar para querer novamente as coisas do alto. Como? Renunciando tudo aquilo que é miserável, que não faz parte, que não agrega, que não faz crescer. E você sabe muito bem o que é. Nutra dentro de você aquilo que é bom, aquilo que edifica, aquilo que verdadeiramente faz bem. Peça a Deus todos os dias a graça de renovar este compromisso com a promessa, assim como Abraão fez, vivendo o sacrifício de cada dia. Não tenha medo de sacrificar-se, não tenha medo de viver o sacrifício, é através dele que você vai alcançar. Descubra onde é que está precisando ser limpo. De vez em quando, a melhor coisa que a gente pode fazer é parar tudo e tomar um banho, não é? Não é? Não tem dias que o cansaço é tão grande que o que você mais queria naquela hora, meu Deus, se eu pudesse tomar um banho. A igreja é sábia quando nos coloca, os sacramentos todos passam pela dinâmica da água. Há sempre uma água dentro do rito sacramental. No batismo nós jogamos a criança dentro d'água. Não é com piscina com cloro não, viu? Pelo amor de Deus. Que ele irrita os olhos. É água pura, sem cloro. Aqui, na missa mesmo, nós lavamos as mãos. A água lava tudo aquilo que os deuses do estômago deixaram em nós. Deus lava, Deus nos purifica, Deus nos liberta, eu acredito nisso. Nós podemos ser libertados pela força das águas. Nós podemos ser libertados pela força deste Deus que em Jesus também derrama sangue e água para nos oferecer disposição de ir adiante. Lava-me vamos lá? Lava-me nas águas dos rios de Deus. Lava-me. Lava-me nas águas dos rios de Deus. Lava-me. Mergulha-me nas fontes das águas do amor. Mergulha-me. Mergulha-me nas águas da fonte do amor. Mergulha-me nas águas que curam, águas que limpam, águas que saram, águas que purificam, águas que encharcam, Águas que saram, águas que limpam,
águas que purificam. Põe Tua mão no lugar onde dói e cura-me. Põe teu olhar e de novo constrói. restaura-me. Põe teu olhar onde o tento esconder a minha dor. Mais uma vez não consigo entender O desamor. Agora, nas águas que curam, águas que limpam, águas que saram, águas que purificam, águas que encharcam, águas que saram, águas que limpam, águas que purificam. Lava-me, ó Senhor, nos teus rios. Lava-me, lava-me, lava-me. Lava-me, ó Senhor, nos teus rios. Lava-me, lava-me, lava-me. Celina, me ocorreu agora um pensamento. O povo, ao passar pelo Mar Vermelho, é claro que não poderia passar com tudo bonitinho. Tinha que passar molhando. Não é verdade? Olha o significado bonito de jogar nas águas as consequências da escravidão. Todo mundo passando pelo mar, a pé enxuto, mas no molhado. E aquelas águas lavando todas as lembranças da escravidão, tudo aquilo que não tinha sido bom no Egito. O povo que entra impuro, sai puro do outro lado, merecedor da terra prometida. Vamos fazer isso aqui hoje? Vamos enxergar o arco-íris? Movidos pela promessa de Abraão, movidos pela palavra que alerta em São Paulo, movidos pela transfiguração do Cristo, vamos atravessar pelo mar da vida e chegar do outro lado transfigurados, transformados, limpos. Fica de pé. Como se hoje nós fôssemos o povo desejoso de atravessar o Mar Vermelho, desejoso de chegar do outro lado, purificado de todas as nossas impurezas, e as águas de Deus nos lavando, nos purificando. Vamos cantar. Lava-me nas águas. Lava-me nas águas dos rios. de Deus, lava-me. Lava-me nas águas dos rios. Lava-me nas águas dos rios de Deus, lava-me. Mergulha-me nas águas da fonte do amor. Mergulha-me nas águas da fonte do amor. Mergulha-me. Mergulha-me. De novo. Mergulha-me nas águas da fonte do amor. Mergulha-me nas águas que curam. Nas águas que curam. As águas que limpam. Águas que limpam. Águas que saram. Águas que saram. Águas que purificam. As águas que encharcam. Águas que encharcam. Águas que saram. Águas que saram. Que limpam. Águas que limpam. Águas que purificam. Lava-me, ó Senhor, lava-me. Lava-me, ó Senhor, nos teus rios.
lava-me, lava-me, lava-me. De novo. Lava-me, ó Senhor, nos teus rios. Lava-me, lava-me, lava-me. Bem suave. Lava-me, ó Senhor. Solta a sua voz. Ó Senhor, nos teus rios. Lava-me, lava-me, lava-me. Mais uma vez. Lava-me, ó Senhor, nos teus rios. Lava-me, lava-me, lava-me. Impulsionado pela força dessa palavra, eu lhe convido agora a colocar-se diante de Deus, como um compromisso concreto que nasce dessa reflexão que a liturgia de hoje nos convida. Nós precisamos viver a promessa de Deus na nossa vida. Deus nos prometeu a vitória. Deus nos prometeu a terra prometida, a terra da fartura, a terra da beleza, da bondade. Nós não podemos nos acostumar com qualquer pedacinho de terra, não. Deus lhe projetou para muito mais. Não é verdade? Às vezes a gente fica morando de parede e meia, né? Na vida. Estou falando da casa, não. A casa pode ser de parede e meia, não tem problema. Estou falando aqui dentro. Tem gente que nasceu para ser uma mansão, mas acaba morrendo só sendo um barraquinho. Cuidado. É para ser uma casa grandiosa que Deus lhe projetou. Quanto mais você ama, quanto mais você está em Deus, maior será a sua capacidade de chegar a este lugar da promessa. Peça que hoje Deus venha retirar de você todos os empecilhos. Sim, Senhor. Nós queremos lhe pedir que hoje o seu povo seja liberto de tudo aquilo que o escraviza. Que nós possamos viver hoje, Senhor, a graça da libertação. Assim como o povo se encaminhou para o mar e teve coragem de colocar os pés nas águas, e por estas águas foi purificado, chegando do outro lado, deixando para trás tudo aquilo que não valia a pena, levando no coração somente o sonho da liberdade, da vida plena. Hoje nós queremos pedir, Jesus, que a sua palavra venha tocar o coração de todos os nossos corações, todos os corações que hoje estão amarrados nos vícios, nas tristezas, nas depressões, nas angústias. Lava, Senhor, o coração do teu povo hoje. Purifica, Senhor, o coração dessas famílias. Atinge, Senhor, com a água que saiu do coração do vosso filho, o coração daquele que está em casa, necessitado de ser purificado. Derrama sobre este lugar, Senhor, a água santa do seu amor, da sua misericórdia. Conceda-nos a graça de hoje jogar fora tudo aquilo que nos escraviza, tudo aquilo que nos acorrenta, tudo aquilo que nos polui, que nos retira a pureza. Apresente ao Senhor agora. Eleve os seus braços comigo. Canta. Lava-me, ó Senhor, nos teus rios. Lava-me, lava-me, lava-me. Lava-me, ó Senhor, nos teus rios.
nas águas que curam, nas águas que curam, águas que limpam, águas que limpam, águas que saram, águas que saram, águas que purificam, águas que purificam, águas que encharcam, águas que encharcam, águas que limpam, águas que limpam, águas que saram, águas que saram, que purificam, águas que purificam. Mais uma vez, nas águas que nas águas que curam, nas águas que limpam, águas que limpam, águas que saram, águas que saram, que purificam, águas que purificam. Glorifica o poder de Deus. que encharcam, águas que saram, lava-me, Senhor, Solta a sua que voz. encharcam, águas que saram, Águas que saram, que purificam, águas que purificam. Mais uma vez. nas águas Águas que curam, águas que limpam, mergulha, águas que limpam, águas que lavam, águas que lavam, águas que purificam, águas que purificam, nas águas que encharcam, as águas que encharcam, nas águas que limpam, águas que limpam, as águas que saram, águas que saram, águas que purificam, águas que purificam. Lava-me, ó Senhor. Lava-me, ó Senhor, dos teus rios. Lava-me, lava-me, Deixa o Espírito Santo te lavar. lava-me. Solte-se no Senhor. Lava-me, ó Senhor, dos teus rios. Lava-me, lava-me, lava-me. Mais uma vez, lava-me, Senhor. Oh, Jesus, que Lava-me, alegria. ó Senhor, A dos chuva teus da alegria, a água da alegria, a água do Lava-me, lava-me, lava-me. Mais uma vez. Lava-me, ó Senhor, dos teus mergulhar, eu quero me inundar. Lava-me, Anda. lava-me, lava-me. Lava-me, ó Senhor, nos teus rios. Tá lindo, minha gente. Lava-me, 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 ó Senhor. Lava-me, lava-me, Sabe o que é bonito? Enxergar daqui as lágrimas, o rosto sofrido que vai sendo transformado. Como se Deus pudesse nos ajudar agora a ver o deslocamento de uma ponta do arco-íris para a outra. Aqui, ó, eu vi aqui na ponta, vi aqui no meio. Alguns rostos que estavam pesados e que as lágrimas vieram durante a pregação, agora no início da música, e que ao final, com o crescendo, essas lágrimas foram se transformando em sorriso. Sorria mesmo, que você tem direito.
Esse sorriso não nasceu por acaso. É obra de Deus hoje em você. Viu? Toma posse dele. Esse sorriso tem história. Ele demora para nascer, mas nasce. Minha gente, eu digo para vocês que sempre foi muito vivo dentro do meu coração essa experiência de Abraão. Só eu sei o quanto que a minha vida já foi dura, e é até hoje. Mas eu sou teimoso que só. Não perco a esperança. E hoje eu teria 1000 motivos para chorar. Tenho. Continuo tendo. Mas eu sempre peço que Deus me permita a graça de viver o sorriso. Meio tímido, meio desconcertado às vezes, mas é o que eu posso. E hoje, Celina, com sua canção, algumas pessoas, tenho certeza absoluta que no meio deste povo e em casa, pôde enxergar o arco-íris e fazer a sua volta.